Vamos continuar as nossas resoluções dos exercícios do Enem 2024, matemática. Próximo exercício é muito simples. É rapidinho, não podemos, numa prova, né, evidentemente, perder muito tempo. A unidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da unidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Então, temos aí a tabelinha, né, de maio a outubro e as porcentagens da unidade relativa do ar. Nesta cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi. Mediana é o quê? Eu tenho que pegar os elementos, colocar em ordem ou crescente ou decrescente, não interessa, mas normalmente a gente coloca em ordem crescente, verificar se tem um no meio e ele será a mediana. Se são dois centrais, eu tiro a média aritmética entre esses dois centrais. Então, neste caso aqui, colocando os elementos em ordem, eu vou ter 46, 54, 60 e 3,64. Aí eu tenho dois centrais, né? A quantidade é par. Então, os dois centrais são esses aqui. Eu tiro a média aritmética entre eles e obtenho a mediana, que é 62, e a nossa resposta é a letra E. Ótimo, muito simples. O próximo já traz uma funçãozinha exponencial, né? Diz assim: uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura tem em graus Celsius da caneca, em função do tempo, em minuto, pode ser modelada pela função T de T é igual a mais 80b elevado a t, representado no gráfico a seguir. Então, nós temos aqui o gráfico daquela função que ele apresentou. Os valores das constantes A e B são... Bom, quando eu tenho um gráfico, eu posso usar um artifício, né? Já que eu tenho o gráfico dele, eu retiro elementos que me darão condições de eu achar os parâmetros que eles estão exigindo. Então, vamos lá. Primeiro, quando o T é igual a zero, o que que acontece? A minha temperatura é 100. Então, eu substituo aqui na fórmula. 100 é igual a mais 80 vezes B elevado a zero. Só que B elevado a zero é 1. Então, eu passo 80 para o lado esquerdo. 100 menos 80 dá 20, o A é igual a 20. Aqui nós temos ainda quatro alternativas com A igual a 20, podendo eliminar só a letra C. Em seguida, né, eu vou fazer T igual a 20. T igual a 20. Cuidado, hein? T igual a 20 não zera, não. T igual a 20, eu obtenho aqui 40. Então, para T igual a 20, substituo o A que eu já tenho por 20, o B 20, e eu vou obter o valor de, desculpa, o T 20, eu vou obter o valor de B, porque eu já tenho o valor de A. Então, passo 20 para cá, vai ficar 40 menos 20, dá 20. Passo 80 dividindo, vai ficar B elevado a 20 igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 2, 1 sobre 2 ao quadrado, né? Mas eu posso fazer direto 1 quarto elevado a 1 sobre 20, aí eu faço a transformação, que vai ser meio elevado a 1 sobre 10. Por quê? Porque esse 2 aqui, esse 1 quarto, né, ele pode ser colocado assim: 1 sobre 4 é igual a 1 meio ao quadrado, né? Isso tudo aqui está elevado a quanto? Está elevado a 1 sobre 20. Que letra bonita, hein? Aí eu multiplico potência de potência, né? Multiplico esses dois aqui por 1 sobre 20, vou obter 1 sobre 10, que aparece aqui. Pronto. Então, a resposta nossa é a letra C. Tranquilo. O próximo diz assim: um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimento L metros e C metros. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L, será utilizada uma tela cujo metro linear
é R$ 20. Enquanto que nos outros dois lados, uma que custa R$ 15. O fazendeiro quer gastar no máximo R$ 6.000. Aí o que que ele quer? E ele deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Probleminha tradicional, acho em qualquer livro de função quadrática. Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Então vamos lá. Está aqui o galinheiro do homem. Largura, comprimento. Então, veja bem, como é perímetro, então eu tenho aqui 2L mais 2C seria o perímetro. Só que nesse 2L, na largura, a tela custa R$ 20. Então ele vai gastar 2L vezes 20. E aqui também, ó. 2C é a soma dos dois lados, né? C e C, multiplicado por 15, que é o preço da tela, né, especial lá, a segunda tela. E ele quer gastar no máximo 6.000, então eu igualei aqui a 6.000, né, no máximo. Pode ser menos que isso ou só, ou exatamente isso. Qual é a área dessa figura? Porque ele está dizendo aqui que a área deve ser máxima. Maior lado, o galinheiro tem a maior área possível. Então a área é LC. Eu vou fazer o seguinte, ó. Multipliquei aqui, deu 40, aqui deu 30. Eu vou simplificar tudo por 10, né? E vou isolar o valor de L. O que é que eu faço? Passo 4 para lá, 600 dividido por 4 dá 150. Passo 4 dividido por 3, 3 quartos de C. Vou pegar esse valor aqui e substituir aqui. Aqui, ó. Né? Né? Então vai ficar a área igual a 150 menos 3 quartos de C vezes C. No lugar do L eu coloquei esse valor aqui. Isso vai me dar área igual a 150C menos 3 quartos de C2. Multiplica, né? Propriedade distributiva. Aí eu tenho que calcular o valor do C do vértice, porque ele está querendo a minha medida em metros, a maior medida do galinheiro. Então, eu calculei aqui o C do vértice, que é menos B sobre 2A, e obtive 100 metros. Portanto, né, não vai passar de R$ 6.000, os 100 metros. Os 100 metros é o maior lado dele, que é o valor C. Tudo bem. Então, um exercício um pouquinho mais bem elaborado, mas também é tradicional, né? Achamos em qualquer livro de matemática do ensino médio, onde é dado função quadrática. Este aí já é melhor um pouquinho. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor circular em azul, de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo, que está em graus, e do raio R em metro. Ao aumentar o ângulo alfa ou raio R, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características. O tipo 1 tem 15, abrange um ângulo de 15 graus, 20 metros e assim sucessivamente. Não há necessidade da gente ler tudo. Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida 70 metros quadrados, com o menor preço possível. Use 3 como valor aproximado para π. O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo. Então vamos lá, analisar um por um, né? Primeiro, para o ângulo medido em graus, que é o caso ali, qual é a área do setor? A área do setor é dada por essa formulazinha aqui, ó. A área do setor é igual a π r ao quadrado alfa sobre 360, né? Então vamos calcular cada
a cada área dessa aqui, ó, dado esses elementos do enunciado. Então, primeiro, o meu setor um ele tem 15 graus, o exercício pede para usar o valor de π igual a 3, o raio é 20 e aqui é constante. Então, fazendo as contas, vai dar 50 metros quadrados para esse primeiro aqui, ó. O segundo, eu já tenho um raio de 22 e um ângulo de 30 graus. Substituo o R por 22 e o alfa por 30, faço as operações e obtenho 121 metros quadrados. Pois eu tenho um ângulo de 40 graus e um raio de 12. Isso vai me dar 48 metros quadrados, que é fazendo as operações. Lembra sempre que ele pediu para usar o π igual a 3. Depois, o quarto setor, que vai me dar um raio de 16 e um ângulo de 60, fazendo as operações, 128 metros quadrados. E o último, 90 graus, né, vai me dar 3 vezes 10, que é o raio, ao quadrado, vezes 90, dividido 360, 75 metros quadrados. No mínimo, uma área de medida 75 metros quadrados. No mínimo, né? Então, 5. Por que que eu não vou usar 121? Porque ele falou aqui, ó, quanto maior a área, maior o preço do sensor, tá? Então, a nossa resposta é letra E. Muito bem. Com isso, passamos para o quinto exercício na próxima apresentação. Obrigado a todos e fim.